No rescaldo da morte de George Floyd, vítima da ação da polícia dos Estados Unidos, multiplicaram-se as críticas em toda a Europa contra a violência racial imputada às forças de segurança. Em França, milhares de manifestantes responderam ao apelo do comitê La Vérité pour Adama Traoré no passado mês de junho. O jovem francês de origem maliana morreu em 2016 depois de ser perseguido e preso pela polícia. A irmã Assa tornou-se uma figura emblemática do movimento coletivo, cada vez mais fortalecido. Luta há 4 anos por justiça para vingar a morte do irmão e para vencer um processo contra os polícias que o detiveram e controlaram com o peso do corpo, acusados de homicídio. O meu irmão suportou o peso de 3 polícias durante 9 minutos. Atualmente exigimos que os fatos sejam requalificados como homicídio voluntário. Denunciamos a impunidade policial, denunciamos a violência racial, denunciamos a violência social. A 18 de julho, milhares de pessoas juntaram-se à manifestação organizada pelo coletivo em memória de Adama Traoré. Familiares de outras vítimas da ação policial juntaram-se em peso ao movimento reivindicativo. O sistema e o Estado querem fazer com que os imigrantes sejam colocados de parte. Somos cidadãos de segunda. Cada vez que um jovem morre nas mãos da polícia francesa, criminaliza-se a vítima. Isto não é normal. A polícia não tem qualquer direito de matar as pessoas. A pena de morte foi abolida. Para Assa Traoré e os respectivos apoiantes, o caso Adama simboliza um problema endémico. O meu irmão morreu vítima de um comportamento racista e violento das forças de segurança. É sistémico. Reclamamos que se faça justiça por todos os Adama Traoré e para que as coisas mudem, para que mais ninguém tenha o direito de morte sobre outros. Acusações contra as quais os polícias franceses se manifestaram em junho passado alegam que a violência policial diz respeito a uma minoria. A direção da Polícia Nacional não respondeu às nossas solicitações de entrevista. David Lebar dirige o Sindicato Francês de Comissários da Polícia. Apesar de admitir exageros, recusa as acusações de impunidade entre as forças de segurança. Por outro lado, considera que a instituição necessita de uma reforma para reencontrar o sentido de missão. No seu livro O ódio nos olhos, descreveu a degradação das condições de trabalho da polícia. Diz que o agente da polícia não tem nada a ganhar em usar a carta humana. O que quer realmente dizer com isso? Atualmente existe uma elevada rigidez administrativa. Os processos administrativos e judiciais são demasiado pesados. Não há espaço para a dimensão humana, para o bom senso do agente na relação com o cidadão. Julgo que esta desumanização também tem o peso nas nossas relações com os cidadãos. Estamos sobrecarregados numa atividade vista sempre como repressiva. Penso que a população já não consegue ver o outro lado da polícia, o de prevenção, da presença, de assegurar e proteger os concidadãos. São questões relacionadas com a organização da Polícia Nacional e com as forças de segurança no território. Uma desumanização que alguns dizem estar profundamente enraizada. Vivemos num Estado de Direito que é a República Francesa. Em relação ao controle policial, calamos-nos e obedecemos. A Human Rights Watch lançou recentemente um relatório que denuncia os abusos, principalmente entre menores, em matéria de controlos de identidade. Fui controlado 2 vezes. Na primeira tinha 9, 10 anos. Na altura pensei que não é normal que os polícias fizessem um controle corporal de uma criança de 10 anos. Em 2016, este advogado conseguiu a condenação do Estado francês por parte do Supremo Tribunal, a mais alta instância jurídica do país, em casos envolvendo controlos da polícia com base na aparência física e em critérios raciais. Os chamados controlos faciais com consequências graves, como alerta o advogado. Isto tem um impacto na relação destes menores ou destes jovens em relação às instituições. Para eles, a República não é uma república, é irrespirável. Como tal, têm sempre medo de ser abordados quando saem e serão abordados. Faz parte do cotidiano deles. Reconciliar os jovens com as instituições é o objetivo da associação Raid Adventures, criada por um antigo polícia do Raid, unidade de elite da polícia francesa. Durante os campos de férias de verão ou em jornadas organizadas em inúmeras cidades de França, polícias voluntários apresentam a profissão a jovens e adolescentes oriundos de bairros sensíveis.
A raiz do problema encontra-se na base, que é como quem diz na educação. Penso que temos de trabalhar fortemente neste campo. Julgo que é através deste tipo de ação que chegaremos a criar um laço social entre os jovens e a instituição, e a Polícia Nacional em particular. Moi, quelques policiers, et leur premier truc dans la tête, c'est de frapper. Je sais pas, moi je travaille avec eux, ça fait 9 ans. Et je vois pas. Le problème, c'est que vous, certains jeunes, on voit pas comment ça se passe de l'autre côté. C'est dommage. Não há racistas, os polícias têm razão. Mas podemos dizer que os delinquentes também. Está escrito na lei que é proibido bater aos jovens. Os delinquentes não podem fazer o que lhes der na telha. Para eles, esta é uma oportunidade de discutir com a polícia sem animosidade, fora do exercício de funções. Além disso, permite abrir o debate. O diálogo nem sempre é fácil. Acompanhámos uma marcha branca na cidade de Mantes-la-Jolie, na periferia de Paris. Uma homenagem a um homem de 34 anos, pai de 3 filhos, que morreu no Rio Sena dias antes. A polícia local informou a esposa da morte por telefone, invocando suicídio, mas ela não acreditou. Alega que não lhe foram dadas explicações e precipitou a abertura de um inquérito. Como é que podemos querer suicidar-nos parando na estrada? Ele estava de regresso a casa com pizzas para os filhos. Exijo explicações. À falta de respostas às dúvidas relacionadas com a morte de Lamba Ndiaye, a dúvida depressa se espalhou pela comunidade. A confiança em relação à atuação da polícia esmorece gradualmente. Em França há uma justiça a 2 velocidades. Uma justiça para a França de cima e outra para a França de baixo. A responsável por uma associação de vítimas, cujo irmão foi morto por polícias condenados a 5 anos de prisão com pena suspensa, veio prestar apoio à família do defunto, a título privado, garante. A família não está necessariamente a dizer que é responsabilidade da polícia, não sabemos isso. Mas quer ter a certeza do que se passou. Persiste a dúvida, porque há muitos anos que se ouvem histórias de jovens que morrem de repente, despertando dúvidas e incoerências. É normal que esta família faça diligências para reclamar a verdade e que se faça justiça. Quero apenas que me digam porque é que o meu marido está morto, só isso, para poder fazer o luto com os meus filhos. Contactámos o comissário de polícia da cidade. O inquérito em curso impede-o de nos dar mais detalhes, mas assegura ter elementos que provam a tese do suicídio. O caso chegou às mãos da Procuradoria.